Olá, querido amigo, querida amiga. Vamos seguindo com o estudo do livro Em Torno do Mestre, essa obra tão especial para nós, produzida por Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo. Como você que nos segue já pôde perceber até aqui, temos feito o estudo da obra abordando no psiquismo de Vinícius o entendimento que ele trazia do Evangelho, da doutrina, conforme as suas inspirações, conforme a sua capacidade de explicação. E com isso, com esses ângulos tão belos e tão únicos, vamos fazendo as ligações com as passagens que encontramos, tanto no Evangelho, quanto nos continuadores do Evangelho, naqueles trabalhadores da primeira hora e também no cristianismo redivivo, no Consolador prometido, no Espiritismo. Assim, temos com segurança a capacidade de estudar e reforçar os conceitos, as ideias que Vinícius nos traz e fortalecermos de forma prática a transformação de nossa vida, que é o objetivo de Vinícius. Ele que tanto falava sobre a educação, tanto pregava e trabalhava pela educação, pelo conceito que ele tinha sobre ela, vamos ver que é o desenvolvimento das forças da alma, das nossas potências, das condições do espírito imortal, rumo ao alto, rumo ao bem. Então, tudo que vier a nosso favor para o despertar e o desenvolver dessas potências deverá sempre ser recebido de forma calorosa e cuidadosa. O Evangelho merece acolhimento no nosso coração e a doutrina merece sempre estudo contínuo no nosso tempo, nos nossos horários, para que tudo isso se impregne no nosso ser e faça de nós novas criaturas para uma nova terra que tanto a gente almeja. Regenerados por dentro, regeneração por fora. Ainda em transição, é o momento, é a hora de reconhecermos nossos conflitos, estudarmos as nossas sombras, as nossas luzes e assim podermos graduar cada uma delas dentro de nós para que a luz possa por fim vencer e a autoiluminação ganhar espaço, ganhar consideração na nossa caminhada evolutiva. O assunto de hoje que Vinícius vai abordar é chamado por ele de coragem moral. Tema interessante. Ele medita conosco a respeito da virtude da coragem, mas dando a ela o adjetivo de coragem moral. Nesse capítulo, Vinícius vai revelar que o segmento de Cristo, o seguidor do Cristo, não vai encontrar um caminho de felicidades. O próprio Cristo já havia dito que há que se tomar uma cruz, renunciando a si mesmo, e segui-lo. Então, ele nunca prometeu, como o tentador prometeu a ele, segundo a parábola no deserto, que se prostrado o adorasse, tudo aquilo que ele mostrava, ele lhe daria. Não, o eu inferior, o tentador, o adversário, o diabolos, ele vai pelo caminho da adoração cega, do fanatismo, da dedicação exclusiva, no sentido de que, se for possível, a alma será vendida e nada mais de nós nos pertence. E, em troco, se prostrado nós o adorarmos, tudo ele nos dará. Mas, do jeito que ele dá, ele também tira. Agora, Jesus, sincero, verdadeiro, nunca omitiu, nunca prometeu, só apresentou a verdade, nunca fez promessas vãs, reforçando a fala. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ele não escondeu que haveria uma cruz no caminho. A cruz, o símbolo da cruz, vai para nós, em algum momento, ser percebido naquilo que estamos passando ou possivelmente que ainda vamos vir a passar.
Nós que já vimos a respeito da conversão, temos visto aí o conceito de educação para Vinícius, agora temos então que começarmos a meditar na coragem, que essa coragem moral não é aquela coragem virtual que a pessoa às vezes tem a coragem de dizer determinadas coisas na frente de uma tela, ofendendo alguém, destratando alguém num comentário infeliz, que pessoalmente ela não teria coragem de dizer. Não é uma bravata, não é. Mas também não é uma agressividade, que a pessoa age por impulso, fere o outro de uma maneira muito triste, infelizmente muito tenebrosa, e talvez até fica por isso mesmo, sem naquele momento denotar qualquer indício de remorso, de arrependimento, não. A coragem moral, ela é muito nobre e não vai ser conectada a esse tipo que a gente chama de coragem, mas não é. Não é coragem a agressividade ou a bravata. Está para a firmeza, uma firmeza silenciosa, que por dentro a gente sabe o quanto é firme naquilo é, que está tentando ser. Uma fibra interior que vai sendo fortificada pelos lances da vida, pelas experiências essas que nós vamos banhando com a luz do Evangelho, nas nossas tomadas de decisão, nos nossos raciocínios, nas nossas atitudes. E essa fibra que então já consegue talvez suportar ofensas, injúrias que antes não calaria, não suportaria, e ao mesmo tempo sustentar também a verdade que está abraçando cada vez mais, porque compreende cada vez mais, e por isso mesmo, porque compreende esta verdade, não se dobra de joelhos perante ao mundo. E sabe que é hora de fazer seleções, de ser seletivo, de escolher a porta larga ou a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É o versículos 13 e 14 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Começa então Vinícius assim. Um dos requisitos exigidos por Jesus como condição indispensável àqueles que pretendessem seguir-lhes as pegadas é a coragem moral. Uma coragem que, no mundo repleto de contradições, ela vai fazer com que a gente se torne firme no nosso propósito, com que a gente se torne firme e fiel, principalmente fiel aos postulados que nós estamos abraçando. Se vos dizeis espíritas, sede, pois, então, vai dizer Simeão para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, de abraçar essa transformação interior dinâmica, mesmo que surjam os momentos de dor, de lágrimas, de solidão, de incompreensão pelos demais, mas abraçar, porque sabe que, para além daquele momento, um sol vai raiar. Esse sol representa as esperanças e as consolações. Lembremos da quarta parte do Livro dos Espíritos. Ali nós temos penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. São 2 capítulos somente na quarta parte, mas o nome que é concedido àquela parte são esperanças e consolações. Então o futuro ele é promissor. Ainda que a gente considere que talvez o que vivemos no presente, determinadas coisas falam alto ainda demais dentro de nós. Mas é preciso regular este volume e nós nos voltarmos para o autodomínio e a dominação disso que talvez tenha nos influenciado para além da medida. Porque assim é que a gente vai permanecer no clima de eterno aprendizado. O espírita, o cristão, ele precisa adotar a postura de eterno aprendiz. Como os sábios antigos na Grécia diziam, troco tudo que sei pela metade do que não sei. Porque o que vem pela frente é muito maior e muito mais do que nós temos sido aprendido e feito até aqui.
Então, como não reconhecer com humildade de que nós não sabemos quase nada, que no alfabeto do infinito nós estamos aprendendo a traçar a perninha do A, mas já começar a traçar quer dizer algo, e algo de muito bom, que a gente já sabe pegar no lápis, já sabe dominar a ferramenta e sabe o que fazer com ela, fazer a coisa certa com o instrumento adequado. Aceitar, adotar determinadas condutas que estão cada vez mais convidativas e por isso renunciar, adotar a abnegação e renunciar comportamentos que são do homem velho, não são do homem de bem, não são do homem novo que nós queremos nos tornar. Coragem moral é convicção, é confiança, é discernimento, é esperança. É para isso que está a coragem moral. Tudo isso e muito mais nós veremos através da análise dela. Eu vos envio, disse Jesus aos discípulos, como ovelhas no meio de lobos. Aqui Vinícius começa a trabalhar conosco um bloco de versículos que se encontra no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Ele sempre está ali buscando nas Escrituras uma determinada parte da qual ele vai desenvolver suas reflexões. E ele começa por essa. Eu vos envio, disse ele aos discípulos, como ovelhas no meio de lobos. Quais lobos? Onde estão? Como são esses lobos? Porque aqui nós temos claramente um símbolo. Nós não lutamos com lobos, o animal, na lida diária. Pode ser que a gente viva uma vida inteira e sequer veja um lobo de frente a frente. Então, está mais claro do que nunca que é um símbolo. O que representa o lobo para nós? Eu vos envio como ovelhas. O que é a ovelha? Somos ovelhas? Ele está dizendo que sim, porque ele fala aos discípulos, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. De início, a gente pensa, ou parece-nos que é preciso pensar que vai haver uma luta. Então, coragem a gente sempre liga à ideia de luta. Mas a coragem não é só para os momentos de luta, é também para os momentos de afirmação, de reafirmação, de reforço de tudo aquilo que a gente precisa ou pretende desenvolver. Um exemplo, um medo que eu possuo, possivelmente eu só vou superá-lo se eu começar a me expor a ele de maneira gradual e segura. À medida que eu vou expondo aquilo que me dá medo, que me faz medo, é bem capaz que eu vá diminuindo o teor de medo que eu alimento por aquilo. Me expondo gradualmente e sempre com segurança. E aí vou vencendo bloqueios, vou superando desafios, até que então talvez até eu consiga realizar aquela tarefa que aquele entrave me produzia. A coragem, ela não surge no impulso, ela surge devagarzinho. Nós vamos nos expondo com segurança, com garantias, gradualmente. Uma ovelha exposta aos lobos, ela é devorada. Eu vos envio, disse ele aos discípulos, como ovelhas no meio de lobos. É diferente a ovelha ir até o lobo do que ele enviar as ovelhas, ou nós como ovelhas, até os lobos. Jesus nunca nos enviaria para sermos devorados, para sermos destruídos. A ovelha na frente do lobo é alimentação, é prato, é comida. Ele não faria isso conosco. Aqui está a chave. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Por isso, daqui em diante surgem orientações para que a coragem vá brotando em nosso ser. Esta frase, diz Vinícius, é bastante eloquente e por si só define muito bem a posição dos cristãos na sociedade do século de Vinícius e talvez até mais agora do nosso século.
sereis entregues aos tribunais por minha causa. Aqui continua Mateus capítulo 10. Suportareis, é como que Vinícius vai fazendo uma paráfrase do texto, suportareis perseguições, açoite e prisão. Haverá delações entre os próprios irmãos. Atraireis o ódio de todos. A vossa vida correrá iminente risco a cada instante. Todavia, não temais, pois até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Olha aqui a diferença do eu vos envio como ovelhas. Todavia, não temais, pois até os cabelos de vossas cabeças estão contados. É um belíssimo jeito de dizer o quão profundamente Ele nos conhece. Quão bem Ele nos conhece. Até os cabelos de nossas cabeças estão contados. Quem de nós consegue saber quantos cabelos nós temos na cabeça? E Ele sim. Nenhum receio deveis ter dos homens, cujo poder não vai além do vosso corpo. Nenhum receio, repetindo, deveis ter dos homens, cujo poder não vai além do vosso corpo. Como nós damos poder àquilo que nós temos medo? Como isso nos atrapalha a desenvolver a virtude belíssima e fundamental da coragem, indispensável, como diz Vinícius. Se chamarem Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, nada de temores. O que vos digo a puridade, proclamai-o a dos eirados. Nada há encoberto que não seja descoberto. Nada há oculto que se não venha a saber. Por isso, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai Celestial. E o que me negar diante dos homens, eu negarei perante meu Pai que está nos céus. É sempre Jesus, figura coerente, lúcida, perfeita naquilo que consegue ser. O confessar aqui não é uma confissão verbal, não é a disseminação verbal somente do ser cristão, do apresentar-se cristão, mas é uma confissão muito mais difícil, muito mais delicada, cuidadosa e, na própria proporção, valiosa, primorosa, porque é a confissão existencial. É mostrar-se cristão sem dizer um A. Isso é difícil. Escrever em qualquer local que somos cristãos é muito fácil. E até alguém que não é pode-se dizer que é. Mas mostrar-se cristão nos atos, nos gestos, é um desafio para cada um de nós em cada gesto que nós fazemos. O verdadeiro discípulo, ele se posiciona, mesmo em ambientes hostis. Não é que eu tenha que ficar caçando briga pelo Cristo, não, nada disso. Não é isso. Voltemos lá no início, lá no prefácio, quando o Dr. Romeu Camargo diz: Vinícius não é de guerra. Vinícius não é polemista, não é de polêmica, do grego polemos, guerra. Não. Ele é de profundidade a partir de simplicidade. Ele é de educação. Mas o que nós vemos aqui é que a falta de posicionamento talvez pode nos levar a uma neutralidade, que seria o mesmo que se omitir. E quando eu me omito, sabendo o que é certo e o que é errado, eu naturalmente abracei o errado. Eu já tomei partido. Eu só não falei. Eu não considerei o verbo, mas os gestos já estão denunciando. Só para a gente lembrar, a palavra confissão tem origem no latim, confessio, que deriva de confiteri. Esse verbo significa admitir, reconhecer, declarar publicamente. Então é uma declaração pública. E a publicidade ela não se faz somente por fala, nós não ficamos permanentemente falando. Pelo contrário, a nossa fala ocupa pouco espaço do tempo. O que nós fazemos mais é nos movimentarmos. Talvez quietinhos, e ali já denunciamos algo,
dormindo até. Onde será que passeia o nosso espírito? Mas vamos lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre fazendo as ligações. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Item 15, coragem da fé. Já que estamos falando de uma coragem frente a Jesus, frente aos postulados cristãos, à doutrina que nós abraçamos, ao Espiritismo, a coragem das opiniões alheias, das opiniões próprias, aliás, sempre foi tida em grande estima entre os homens. O homem que tem a coragem de mostrar sua opinião é um homem que se posiciona, que sabe meditar, argumentar, possui a retórica, sabe defender e sabe explicar. Há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Não. É muito orgulhoso, talvez até, eu admitir que eu estou errado. Dar um passo atrás e dizer, olha, por mais que eu racionalizei isso e defendi, eu não estava certo. Não há justificativa para o que foi feito, para o que eu disse. E há casos, no entanto, que isso constitui covardia tão grande, já que se estamos falando de coragem, é preciso lembrar do seu contrário, que é a covardia, quanto fugir no momento do embate. Então, o que acontece? Quando nós dizemos a respeito de confessar ao Senhor, como Vinícius lembrou aqui o capítulo 10 de Mateus, o Evangelho segundo o Espiritismo toca no mesmo ponto da seguinte forma: por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Porque se eu estou defendendo o contrário, qual é a justiça do merecimento de eu pertencer àquilo que eu devia defender e na verdade eu ataquei? Pela omissão eu ataquei. Na verdade, em vez de trabalhar, eu prestei um desserviço. Um desserviço à causa espírita, um desserviço ao cristianismo, na deturpação do que está tão claro, do que está tão simples e puro. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo. A omissão é uma fé egóica, é bom, mas é para mim mesmo. Não serve para eu compartilhar. E se não serve para compartilhar, talvez eu nem deva transmitir aquilo que eu aprendi. Eu vou selecionando. Fica aqui na compreensão de que eu vou pensando no Evangelho só aquilo que é interessante para a minha vida. Mas o que é de interessante no Evangelho, senão ele todo, 100%? Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente. Trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Não há nada a esconder, não há nada oculto que não venha a ser descoberto. E aí Vinícius vai dizer o seguinte: tais expressões são de clareza meridiana. Para ser cristão é preciso coragem, ânimo forte, atitude varonil. Seja o teu falar sim, sim, não, não, conforme o versículo 37 do capítulo 5 de Mateus. Não há lugar para composturas dúbias, indecisas, oscilantes, porque aí nós vamos nos tornar medrosos, temerosos, covardes morais. Oscilantes, uma hora isto, uma hora não, vou selecionando o comportamento dito cristão conforme as circunstâncias que vão surgindo na nossa vida. A hipocrisia, o farisaísmo batendo às portas do nosso coração mais uma vez, perigosamente. Olha o que Allan Kardec disse, constante na Revista Espírita, em novembro de 1861, texto denominado Discurso do Sr. Allan Kardec. O melhor soldado
não é o que ergue mais alto o sabre, mas o que corajosamente sacrifica a própria vida. Então não está na defesa fogosa de argumentos, na elevação do tom de voz, na definição dos momentos em que nós devemos nos comportar tal conforme o mundo, tal conforme o reino de Deus, mas na adoção integral daquilo quanto já nos é possível se permitir viver e sentir dos postulados do Cristo. E isso significa, talvez, não elevar o sabre, não apontar a arma. Pelo contrário, abaixar a arma e sacrificar a própria vida. É esse o melhor soldado, que defendeu de tal forma que defendeu com sua própria vida. O crente em Cristo deve possuir convicção inabalável, têmpera rígida, caráter positivo e franco, porque coragem nos lembra força. Coragem sempre nos remete à força, assim como a covardia nos remete à fraqueza. E se nós estamos estudando à luz do Evangelho, a doutrina, com Vinícius, nós só podemos dizer que essa força que advém da verdade, que advém da coragem, ela está ligada à força de vontade. Vontade. Essa palavra tão especial na doutrina espírita, que Kardec dedicava tanto cuidado, coragem, ao nós buscarmos desenvolver a nossa força de vontade. Entre as virtudes não há incompatibilidades. A mansuetude, a cordura e a humildade são predicados que podem e devem coexistir com a energia, com a intrepidez, com a varonilidade. Quer dizer, o fato de eu me tornar corajoso não exige que eu deixe de ser manso, que eu deixe de ser humilde, que eu apresente cordura com todos aqueles que convivem comigo. Pelo contrário, essas virtudes têm que se associar umas às outras de tal maneira que o sentimento por si só se enobreça em conjunto, se fortaleçam dentro de mim, moldando o meu caráter agora mais condizente com o Evangelho que eu quero que seja a filosofia de minha vida. Deus é infinitamente misericordioso e, ao mesmo tempo, é infinitamente justo. Então diremos, mas nós não somos Deus, mas vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Brilhe a vossa luz. Vários foram os recados no Evangelho a respeito de nossas potências a serem desenvolvidas. O caráter do cristão há de ser forjado do aço de Toledo e de ouro do Transvaal, o melhor de cada um. Assim disse Amado Nervo, um grande poeta, um grande escritor. Ouro sobre aço sejam a tua vontade e a tua conduta. Sobre o aço do teu pensamento há de luzir o arabesco de ouro das formas puras e gentis. Ouro e aço será a tua vida, serão teus propósitos, serão teus atos. Ouro e aço. Abulia, quer dizer, vontade fraca, indiferença e marasmo não são expressões de bondade. Aqui, fazendo uma ligação com o capítulo 46 do livro, que a gente não poderia deixar de passar sem falar nele, Coragem, livro de psicografia de Chico Xavier. No capítulo 46, denominado Voto Espírita, o ditado é de Albino Teixeira. E em determinado momento do texto, ele diz o seguinte: o espírita é alguém que assegura a si mesmo ser efetivamente tão confiante nas leis divinas que jamais se confia à desesperação, por mais agudo lhe seja o sofrimento. Tão otimista que nunca perde a coragem, nos embaraços de que se vê defrontado, aguardando o melhor e fazendo o melhor que pode nas atividades do dia a dia. Por que isso? Porque é preciso ter coragem também de dizer: Senhor, fiz tudo o que estava ao meu alcance.
Então te entrego aquilo que não cabe mais a mim transformar. É preciso coragem para muitas coisas que nós não consideramos na reflexão a respeito deste assunto. É preciso coragem para pedir ajuda, para reconhecer que nós não somos autossuficientes. Pelo contrário, nós somos extremamente dependentes uns dos outros. É preciso coragem para pedir ajuda e para ajudar, para reconhecer-se falho, ser imperfeito, caminhando na leira do tempo, na busca de ser alguém melhor. É preciso coragem. Coragem para reconhecer que nós não somos Deus e que por isso nós precisamos dele, reconhecermos ele e amarmos ele. Não és frio nem quente, por isso quero vomitar-te de minha boca. Expressão forte, mas é Vinícius relembrando o que está no versículo 16 do capítulo 3 do livro do Apocalipse de João. Aqui são palavras ditas à igreja de Laodiceia. Nós vemos, em outras palavras, que Cristo está expressando sua aversão àqueles que são mornos em sua fé. Uma fé morna. Será que nossa fé é morna? Sempre é uma questão a ser feita. Por quê? Porque nós não estaríamos nem com fervor, aquele fervor que nos impulsiona, nos estimula todos os dias a estudar mais, a aprender mais, a praticar mais, a compreender e vivenciar cada vez melhor a caridade moral, a caridade material e também não irmos para o outro extremo, extremamente perigoso, que é a indiferença e nos tornarmos frios em relação aos momentos tenebrosos e estranhos que a nossa geração oferece. Desde guerras até situações individuais, situações íntimas, internas nossas. Não nos acostumarmos com isso, ficarmos omissos, deixarmos passar batido. Se vamos nos relacionar com o Cristo, que nosso envolvimento seja sincero, seja um amor de verdade e cada vez mais intenso, mais genuíno, mais sereno, mais sensato. Passividade não é virtude. Jesus nos orientava a sermos pacíficos e não passivos. Diferente de sermos condescendentes, de coadunarmos com aquilo que é errado, sem termos a coragem de dizer o que procede e o que não procede. Entre o bem e o mal, a verdade e a impostura, a justiça e a iniquidade, não há lugar para acomodações e nem para neutralidade. Neutralidade que, não raras vezes, é considerada como algo cristão. Não. O neutro não é cristão. O cristão sabe exatamente o caminho que ele deve seguir. Jesus apontou duas portas, ele nunca colocou uma terceira. Havia a porta larga e havia a porta estreita. Não há um meio termo. O caminho do meio, do qual nós sempre talvez falamos, é aqui uma simbologia para o equilíbrio. Mas há pontos que exigem para nós uma posição firme e totalmente objetiva. O cristão se define sempre em tais conjunturas confessando o seu mestre. Lembremos, ninguém pode servir a dois senhores. Mais uma comprovação de que a coragem nos convida a posicionamento. Que relação pode haver entre Jesus e Baal? Dobrar os joelhos diante de todos os tronos só porque são tronos? Curvar-se perante todos os Césares só porque são Césares? A fazer-se as tiranias e as opressões? Anuir direta ou indiretamente as tranquibérnias e vilezas da época, quer dizer, as coisas torpes do momento? Concordarmos, aceitarmos, dizermos, não, mas isso é o momento, é fase, tudo passa. Passe talvez, mas o que contribuímos para fazer passar? E até que isso passe, quais resultados vão produzir? Vão surtir? O quanto de nossa neutralidade faz com que isso permaneça, prevaleça, persista e não cesse? É como a doença
que eu assisto e não medico, que eu sei que tenho e não consulto ao médico. Tenho diagnóstico e não faço tratamento. Não justifica. No campo da coragem é preciso atacar. Atacar, é claro, aqui no sentido de agir, de fazer aquilo que nos compete. Pactuar, enfim, com a injustiça de qualquer maneira e por quaisquer motivos é negar a Jesus Cristo no cenáculo social. Negar Jesus na multidão é bem mais fácil do que a gente pensa. Nós teremos sempre que considerarmos que os primeiros cristãos são exemplos que devem ser estudados de maneira muito frequente por cada um que abraçou o Espiritismo e que compreende no Espiritismo o cristianismo renascente. Emmanuel não dizia cristianismo primitivo. Ele procura adotar a expressão cristianismo nascente. Sendo assim, nós do cristianismo renascente temos nos seus próprios livros, em figuras quais Célia Lúcius, Neio Lúcius, naquelas figuras inovidáveis de Ave Cristo, uma Alcione de renúncia, mas bem antes, lá em há 2000 anos, em Lívia, em Ana, em tantos outros, como em Paulo e Estevão, arquétipos, verdadeiros arquétipos, para que agora contextualizando com nossas eras, com nossos tempos, o que é que eu posso assimilar e como então eu tenho capacidade de me conduzir. Ali estão aqueles que não negaram Jesus no meio social e por não negarem, custaram-lhe muito caro. Mas mais do que custar caro, na verdade, aquilo não tinha preço. Porque o valor só Jesus sabia. E dali conseguiram o reino dos céus. Não sejais escravos dos homens nem das paixões. Não sejais igualmente nem parasitas, nem bajuladores, nem mendigos. Aqui, Vinícius relembrando o grande educador Hilário Ribeiro. Não se triunfa na vida sem ânimo viril. É a covardia moral que faz o homem escravizar-se a outros homens, que o faz escravo de vícios repugnantes e de paixões vis e soezes. Quem são esses? Lembremos lá do início, esses são os lobos. Os lobos. É ainda por pusilanimidade e covardia que o homem bajula, mendiga e se torna parasita. Sem boa dose de coragem, quase ia dizendo de audácia, o homem não cumpre o dever e menos ainda consegue sair-se airosamente das emergências difíceis da vida. Aqui neste momento agora, Vinícius vai tocar sobre o suicídio. Segundo ele, o suicídio, seja por este ou por aquele motivo, é sempre um ato de covardia moral. Consideremos que aqui Vinícius não age de preconceito, ele não tinha, na nossa visão, essa condição, jamais, pela lucidez que ele apresentava como trabalhador do Cristo e da doutrina. Mas, seguindo, ele também completa, a sentinela valorosa jamais abandona o posto que lhe foi confiado. Para isso, nós gostaríamos de fazer um apontamento do que está na Revista Espírita em junho de 1862, no Ensino e Dissertações Espíritas, que é um texto de Bernardin, denominado O Espírito Filosófico, quando ele fala assim: eis, meus amigos, para o homem em geral, o lado filosófico. A vós compete salvar-vos a vós mesmos. E é claro que aqui o Espírito Bernardin fala da salvação correta, justa e certa, aquela que nos salva das más influências, das más tendências que nós carregamos e não nos complica mais ainda no roteiro evolutivo. E também queremos destacar, não como advogado de defesa aqui deste ponto,
mas para a elucidação melhor das palavras ditas. Um caso que está constante no livro Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira. Ali na primeira história nós temos a questão de Leonel, que foi suicida, sua filha também, e toda a família padecia desse contexto, até que então no capítulo 5º nós temos Dr. Bezerra de Menezes encaminhando um trabalhador de sua equipe, o Roberto, para que possa ir até a casa, fazer com que Leonel e sua filha se afastassem daquele ambiente, porque estavam, por suas energias, agravando mais ainda a situação daquele lar. Mas, como diz o próprio texto, os métodos para a catequese de obsessores são variados, dependentes de circunstâncias especiais, que se subdividem entre a natureza do caráter de cada um, a especialidade do catequista e múltiplas modalidades do momento, sempre considerando, diz o autor aqui, as leis do amor e da caridade, às quais esses trabalhos se subordinam. São tarefas penosas, essa que Roberto ia cumprir na casa, de afastar dali, encaminhar para locais melhores Leonel e sua filha, que estavam desencarnados, suicidas, porém ali ainda habitando. Tarefas penosas, complexas, que requeriam firmeza de vontade, olha aí, mais uma vez a vontade firme, coragem moral e muito amor à causa por parte da entidade instrutora operante, seja desencarnada ou encarnada. Então aqui a gente vê que por trás do que Vinícius fala, há todo um panorama que a gente tem que analisar, para não rotular de uma maneira muito parcial. Ao vermos o que um processo de autoextermínio causa, temos que ver esses ângulos do ponto de vista dos trabalhadores espirituais, tudo quanto sucede aqui no plano material e, acima de tudo, valorizarmos a vida, estudarmos sempre e auxiliarmos aqueles os quais nós estamos percebendo que caminham para essa ideação. Fica aqui o convite do livro, belíssimo, valioso, Pérola da Doutrina, Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Mas vamos seguindo o texto. Os altos problemas da vida, consubstanciados na sentença evangélica, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, requerem ânimo forte e vontade irredutível para serem solucionados. Não é fugindo aos perigos e às dificuldades que o homem há de vencê-las, é enfrentando-os. Fugir é só postergar aquilo que vai ser preciso ser resolvido por nós mesmos. Há coisas em nossas vidas que são intransferíveis, depende de nós e de mais ninguém, então não faz sentido adiar. A coragem moral é a primeira virtude do homem de fé. Ele vai caminhando no texto, fala a respeito de que coragem também é revelada quando a gente suporta ofensas recebidas, em vez de repeli-las, desagradando o outro, reagindo na mesma baixa vibração. Que energia não significa agressividade, como no início ele já tinha dito que não significa também passividade. Ser franco não é ser ferino, nem sequer contundente. Então ele vai dosando, ele vai mostrando o caminho da sensatez, da ponderação, mas ao fim ele nos lembra daquele grande corajoso moral, de Saulo. Saulo, antes de ser Paulo, não denotou coragem nenhuma perseguindo, aprisionando e consentindo no assassínio dos primeiros adeptos do cristianismo nascente. Ele ordenava e suas ordens eram cumpridas. Saulo tinha suas ordens gendarmes municiados. As altas autoridades civis e eclesiásticas lhe conferiam poderes discricionários. Os perseguidos eram párias sociais, camponeses, pobres, analfabetos, sem proteção, desarmados. A atitude de Saulo era daquelas que confirmam o velho brocardo. Quer conhecer o vilão? Põe-lhes nas mãos o bastão. Ou, como a gente costuma dizer, o poder não corrompe o homem. Ele só mostra realmente o que aquele homem é, o grau evolutivo em que ele se encontra.
Após o célebre dia de Damasco, em que Saulo se transformou em Paulo, a vilania daquele se converteu na coragem moral deste, porque agora ele agia de forma autônoma, independente, porém guiado pelo alto, principalmente por Estevão. Mas agora ele não terceirizava o que era preciso ser feito. Ele teve seus filhos espirituais, os seus acompanhantes, os seus trabalhadores, colaboradores, mas ele não escondia e não fugia daquilo que cabia a ele mesmo. O extraordinário apóstolo das gentes nos oferece em si mesmo exemplos da falsa e da legítima coragem antes e depois da conversão. Convertamo-nos, pois, nós, os espíritas, os neocristãos, como se converteu Paulo. Provemos em nós mesmos, com a transformação radical de nosso caráter, a eficiência e o poder de Jesus Cristo, como Redentor da humanidade, como libertador do homem, mediante o exemplo de coragem moral que nos legou como herança preciosíssima. Nós, talvez, ainda não sejamos aquele que anda milhares de quilômetros em prol da Boa Nova, que nos permitamos ser presos, flagelados, escarnecidos, agredidos. Talvez que venhamos até a correr o risco de pregar num ambiente extremamente intelectual, como o Areópago em Atenas, e pregamos para o mármore, porque ninguém ali tinha condição de assimilar, vaidosos que estavam intelectualmente e tão vazios para a palavra do Cristo. Talvez nada por isso nós nos assemelhemos a Paulo, mas só de o considerarmos como o trabalhador modelar do Cristo e pela coragem que ele teve de desenvolver a coragem em si mesmo, nós já somos extremamente ricos e agradecidos por considerar que nós também temos condição de nos transformarmos a nós mesmos cada vez mais em benefício do nosso progresso, da transformação do mundo em que estamos e na aproximação cada vez mais de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que Ele nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.